O empresário de uma casa noturna teria planejado o assassinato do próprio sócio devido a uma desavença financeira. Foram mais de 30 facadas e o corpo queimado. Uma história que agora pode ter um desfecho. Deixa eu conversar com William Bittar, crime aqui em Curitiba. Crime aqui em Curitiba e que foi finalizado, digamos assim, Paulo Gomes, lá em Almirante Tamandaré, na região metropolitana, porque lá que foi encontrado esse corpo. Num primeiro momento, quando o corpo do empresário Sérgio foi encontrado lá, suspeitava-se de latrocínio ou de alguma outra premeditação de alguns boletins de ocorrência que ele tinha registrado anteriormente, mas nenhuma daquelas linhas de investigação avançou. Até que num determinado momento, chega uma imagem para a polícia que o sócio do Sérgio estava deixando o veículo dele na região do Auer. Aí a polícia ligou os pontos, falou, ué, por que ele está com o carro da vítima? E aí o carro que foi utilizado, inclusive, para levar esse corpo lá para Almirante Tamandaré. Aí ele foi preso, ele já tinha ido para Santa Catarina. Segundo as investigações, ele teria fugido, mas aí ele foi preso lá e foi trazido. Mas ele está em liberdade, Paulo Gomes. Mas um detalhe que chama atenção é que só agora, 7 anos depois, o Ministério Público ofereceu denúncia. Sabe por quê? Porque durante 7 anos o inquérito policial ficou aberto e parado na divisão de homicídios. E só agora o Ministério Público consegue fazer essa denúncia. Mas pelo que a gente andou apurando, Paulo Gomes, ó, esse caso ainda vai demorar um tempo para acabar. Reportagem aqui no Cidade Alerta. Um corpo carbonizado em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, trouxe à tona um caso de discussão que virou execução. Sérgio de Abreu tinha 44 anos e foi encontrado morto, parcialmente queimado, em uma estrada rural. Ele era sócio de uma casa noturna que ficava no bairro Parolim, em Curitiba. Mas foram quase 7 anos até que o Ministério Público, finalmente, decidiu denunciar o principal suspeito. Ele é Edson Diniz da Silva e, para a surpresa de muita gente, era sócio de Sérgio. A RIC TV Record foi a única emissora a ficar frente a frente com o agora acusado. Quando ele falou com a nossa equipe, negou qualquer envolvimento com o assassinato. Eu fui acordado sendo espancado e apanhei um tempo até eu chegar a ficar desorientado. Quando eu acordei, eu vi que já era dia, entrou mais um rapaz dentro no meu quarto e me entregou a chave. Assim que eu vi que era a chave do carro do Sérgio, eu perguntei por ele. Ele falou que ele estava bem, que não era para me se meter e seguir minha vida normalmente, que eu ia ser vigiado o tempo todo. Edson falou na ocasião que sabia quem eram os suspeitos do crime. Como eu expliquei para o delegado no meu depoimento, foram os irmãos polacos, né? Que estavam o tempo todo com ele na churrasqueira. Eles estavam lá junto no churrasco com ele, Sim. As pessoas que mataram o Sérgio estavam junto com ele. Já tinham frequentado a casa para se encontrar com ele. Mas quem bateu em você não estava lá naquele momento? Não estava. Foi o que chegou depois. Que até aí eu não vi. Só vi ele na hora que eu acordei sendo espancado. Mas um elemento, segundo a polícia, foi fundamental para não só colocar Edson como o principal suspeito, como também em todos os pontos cruciais da investigação. A casa noturna no Parolim, o local onde o corpo foi abandonado e queimado em Almirante Tamandaré e ainda o endereço em que o carro da vítima foi abandonado, no bairro Auer, em Curitiba. Ainda segundo as investigações, depois que Edson matou o Sérgio com tantas facadas, decidiu se desfazer do corpo. E para isso, o colocou na caçamba de uma caminhonete e trouxe até essa região de mata, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Aqui, ele tira o corpo, enrolado em uma lona, um saco plástico, coloca no meio do mato e taca fogo. Outro detalhe importante foi justamente o carro usado para levar o corpo de Sérgio. A caminhonete era de uso dele e foi abandonada no bairro Auer. Segundo a polícia, era uma forma de despistar as investigações. Sobre isso, Edson não negou. Confirmou que abandonou o carro, mas apresentou uma justificativa. Eles falaram que eles têm conhecimento dentro da polícia. Qualquer momento que eu me entregasse ou que eu falasse algo, eles iam ficar sabendo. Então, daí eu só fugi, né? Só me escondi. Só que quando saiu o mandado de prisão contra Edson, ele fugiu para Santa Catarina. Só foi preso porque a polícia foi chamada para atender uma discussão de casal. Cheguei em casa,
falando um pouco alto, alterado, né? E os vizinhos escutaram um certo barulho e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, eu pulei a janela, tentei sair por trás. E foi onde que eu me encontrei com os policiais. E eu me identifiquei, até expliquei para eles que eu tinha um mandato contra mim, que até aí eles não sabiam. Mas todas essas versões apresentadas por ele não ficaram comprovadas nas investigações. E agora o Ministério Público decidiu que é a hora de avançar. Tivemos acesso ao teor da denúncia em que o MP relata como o crime teria acontecido. Primeiro, que Edson agiu com vontade livre e consciente para matar Sérgio usando uma faca. Ao todo, foram 34 golpes, sendo 27 só na região do tórax e sendo a causa da morte. Depois, ele colocou o corpo da vítima na caçamba da caminhonete e levou até a região de mata, em Almirante Tamandaré. Por fim, tentando atrapalhar as investigações, segundo o Ministério Público, abandonou o carro usado no crime com as chaves e até as portas abertas. É uma denúncia que se embasa numa investigação questionável, uma investigação que não foi suficiente para cumprir o seu papel, que era indicar se de fato houve um autor ou uma autora ou mais pessoas participaram, que é aquilo que o Edson sustenta, uma pluralidade de pessoas. Quase 7 anos depois, o processo avança. Edson continua livre e, para a defesa dele, é o mais correto a se fazer. O processo pode demorar anos ainda, principalmente por esse fato de não ter sido produzido todas as provas. Tem várias provas que vão ser produzidas ainda, perícias, laudos. Então eu entendo que alguns anos para ser decidido se terá júri ou não terá júri. Paulo, então tem essa versão aí dos advogados, mas fica aqui um ponto importante. Nós voltamos a ter contato com a DHPP, até porque eles têm mapeado, Paulo Gomes, pessoas que teriam cometido os crimes, que são alvos de investigação, que já cometeram outros crimes, até porque nessa entrevista que ele nos deu, ele fala que seriam os irmãos Polaco. E nós fomos, claro, questionar a delegacia se havia algum tipo de investigação com relação a isso. O que a gente recebeu de resposta? E foi uma resposta direta. Não existem irmãos Polaco, não existem esses homens, seria mesmo o Edson que teria cometido esse crime. Isso, palavras da polícia agora, depois que esse inquérito foi finalizado. O Ministério Público denunciou, mas segundo a defesa do próprio Edson, esse caso deve demorar ainda alguns anos, até porque foram 7 anos de inquérito policial, então vão mais alguns anos e o Edson continua respondendo em liberdade. Paulo. Obrigado, Omitar.